Bom dia, nós vamos falar agora sobre composição fotográfica. E o que é composição fotográfica? É como você monta a sua fotografia. E existem regras as quais você deve seguir para que você consiga compor a foto da maneira mais agradável, mais harmoniosa possível. É como se você fosse decorar a sala da sua casa. Você vai dispor os móveis, você vai dispor os quadros, você vai dispor os objetos de decoração de uma maneira que fique agradável, que fique bonita, que fique confortável. E há alguns elementos dentro da sua decoração, da decoração da sua sala, que você quer que tenha um destaque. E como fazer isso, né? Como dar destaque a determinados elementos dentro da decoração da sua sala ou dentro da imagem que você quer fazer? Seguindo uma regra, né? Seguindo regras de composição. A principal delas e a mais usada é a regra dos terços, né? Onde você tem uma grade, né? Na sua imagem, né? Você habilita essa grade no seu smartphone e a partir dessa grade você compõe a sua foto. Essa regra dos terços, ela é uma coisa, não é uma coisa nova, é uma coisa muito antiga que já foi observada há muito tempo atrás, né? Onde determinados pontos da sua fotografia chamam mais atenção que outros pontos. O nosso olhar vai direto para determinados pontos na fotografia. E com a regra dos terços, você dispõe os elementos dentro desses pontos que chamam mais atenção na sua fotografia. Você habilita essa linha de grade no seu celular, todos eles têm praticamente essa regra dos terços, né? E a partir de então você vai montar a sua foto baseado nisso, né? Baseado na regra dos terços, né? Aqui nós estamos sem a linha de enquadramento, né? Estamos sem a linha de enquadramento. Se a gente colocar a linha de enquadramento, olha aí, colocamos o horizonte, terço acima, ou horizonte no terço abaixo, certo? Todos nós sabemos que as regras estão aí para serem seguidas e para serem quebradas, mas para a gente seguir ou quebrar uma regra, a gente tem que conhecer. E com a regra dos terços não é diferente. Às vezes nós fazemos fotos e naturalmente elas saem já dentro de alguma regra, e isso não é um acaso, né? Isso não é uma coisa fortuita. Isso acontece por quê? Porque intuitivamente nosso cérebro já tem um condicionamento, né, para trabalhar determinadas regras, né? A gente já trabalha, a gente já enxerga, já fotografa sem perceber dentro de algumas regras, porque aquilo já é uma condição do nosso cérebro e dos nossos olhos de montar uma cena, né? Então é natural você às vezes fazer uma foto e ela já está dentro de alguma regra, né? Por quê? Porque fica agradável quando você fotografa, você vê que a foto ficou legal e você não entende muito bem por quê. Então por isso a gente deve conhecer as regras, né? Para usá-las, né? E entender por quê e, se quiser, quebrá-las, né? A regra dos terços é fundamental para foto de paisagem, né? Então a primeira coisa que a gente deve se atentar é o fato de você sempre deixar o horizonte numa linha reta. Então por isso a grade, para você se basear, para você deixar o horizonte na linha reta, né? E evitar depois ter que consertar essa foto na pós-produção. Então já coloque ela dentro da regra dos terços, né? O horizonte ele pode ser colocado tanto no terço acima como no terço abaixo, né? O porquê que você usaria em cima ou embaixo? Quando você tem uma imagem em que o céu é muito bonito, o céu está resplandecente, então é interessante que você coloque a paisagem abaixo e 3/4 da foto acima o céu. Se o céu está meio sem graça, com
poucas nuvens, então é interessante que você dê destaque para a paisagem, para a parte de baixo da fotografia. Então você coloca o horizonte no terço acima da fotografia. E se existir algum elemento, né, que chame atenção na foto, que você queira destacar, você vai colocar esse elemento em um dos terços, no terço esquerdo ou no terço direito, na linha da regra dos terços. Então você sempre se basear nisso para montar sua foto de paisagem. Quando você fotografa pessoas junto à paisagem, dependendo de onde você colocar a pessoa, de frente para a foto, de lado para a foto ou de costas para você, olhando para a paisagem, você vai ter uma sensação diferente. Se você posicionar a pessoa olhando para você, com a paisagem atrás, dificilmente a pessoa quem olha a foto, vai enxergar a paisagem. Por quê? Porque a pessoa está encarando você. Se você colocar a pessoa de lado ou de costas para você, você vai olhar, seguir o olhar da pessoa. Então essa coisa de seguir o olhar é muito interessante. Faça testes para você ver como existe essa diferença. Você fazer uma foto olhando para a máquina e com a paisagem atrás, faça uma foto você de costas com a paisagem à sua frente e faça uma foto de lado, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da foto, e veja a diferença que dá essas fotografias. Eu vou tentar fazer alguns exemplos aqui para a gente entender isso daí melhor. A regra dos terços é uma regra que você pode utilizar em todo tipo de fotografia: arquitetura, alimento, pessoas, paisagem, tudo que você for fotografar, você pode utilizar essa regra, porque ela acaba causando o melhor impacto dentro da sua fotografia. Existem diversas outras regras que você pode utilizar e com o tempo você vai conhecer, mas você vai perceber que no final, se você utilizar direito a regra dos terços, as outras regras naturalmente vão ser inseridas na sua fotografia de uma maneira ou de outra. O importante dentro da fotografia é o direcionamento do olhar, você fazer uma foto com que você dê destaque para aquilo que você quer que as pessoas enxerguem dentro da sua foto. E para isso o que você tem que fazer? Colocar esse elemento que você quer destacar, né, dentro de uma linha, dentro de um ponto de interseção da linha da regra dos terços. Então é importante que você sempre utilize a regra para isso, para direcionar o olhar, né? Outras regras que existem aí também são usadas para direcionamento do olhar, né? Então, e fotografia é uma coisa de amostragem, né? Quanto mais você fotografa, maior a possibilidade de você ter uma foto boa. Se você faz 10 fotos, você pode tirar 2 ou 3. Se você faz 100, você vai tirar 20, 30 fotos. É mais ou menos assim que funciona. Não é uma conta exata, mas é mais ou menos assim que funciona. Então é importante que você treine bastante. E naturalmente essa regra dos terços vai ficar inserida dentro do seu olhar fotográfico, né? Você naturalmente vai fotografar e depois que você vai prestar atenção, você vai ver que você naturalmente colocou ela dentro da regra. Todo tipo de fotografia pode ser utilizado a regra dos terços, em todo tipo, isso não há a menor dúvida. Então use e abuse da regra dos terços. Se você for fotografar pessoas, você coloca sempre um olho ou os olhos da pessoa num ponto de interseção, ter bastante cuidado com o foco. O foco tem que ser sempre no olho da pessoa, né? O resto todo vai naturalmente acertar, se ajustar, mas o olho tem que ser bem focado, né? Que é a primeira coisa que a gente olha quando a gente olha para uma pessoa ou para uma fotografia de uma pessoa, são os olhos. Então se você colocar o olho num ponto de interseção e ele estiver focado, matou a pau, né? Então tenha sempre isso em mente, né? Tudo que você quiser destacar dentro da sua fotografia, o elemento que você está fotografando, sempre posicionado, o posicionamento sempre baseado na regra dos terços. Isso é muito importante. E se você organizou suas fotos, né? Você criou álbuns, né? Então você tem condições agora de comparar suas fotos, né? Você vai pegar suas fotos e vai comparar uma com a outra e vai ver se existe progresso. Se você está tendo progresso, você vai ver através dessa comparação. Olhar fotos de outros fotógrafos é uma coisa muito importante, né? Procurar em Pinterest, procurar no Google, onde você
tiver acesso, você procurar fotos de outras pessoas e sempre lembrar da regra dos terços e tentar imaginar a regra na fotografia dessa pessoa e ver se está dentro da regra ou não está. Provavelmente ela esteja talvez dentro de algum outro tipo de regra, né? E eu, como já disse no começo, regra deve ser usada, mas também pode ser quebrada, né? Cada tipo de fotografia vai exigir um tipo de condição diferente de você fazer a foto. Então você pode fazer a foto fora da regra dos terços e ainda assim ser uma imagem impactante. Então o mais importante que eu insisto é você treinar, você fotografar bastante. E aí você vai melhorar dia a dia, você vai ficando cada vez melhor na sua fotografia. O último ponto que nós vamos destacar é sobre a pós-produção das fotografias. Então eu vou indicar para vocês um aplicativo que eu utilizo no celular, que é o Snapseed. E na próxima aula a gente vai falar sobre esse Snapseed e você vai ver sua foto ganhar um destaque muito grande. Até mais tarde.